Valeu, Carlinhos! E aí, galerinha, tudo na paz? Estamos aqui mais uma vez no Ciência com Carlinhos para debater algum aspecto da ciência no nosso cotidiano. Dessa vez nós vamos falar do princípio científico que está por trás da formação das maioneses, que você acabou de ver com o professor Carlinhos. Antes de mais nada, galera, a gente precisa entender que do ponto de vista mais simples, a maionese é uma mistura de substâncias químicas. E classificar essas misturas envolve muitas vezes um aspecto muito peculiar. De uma forma mais geral, a gente classifica as misturas, desde quando a gente é criança, lá no ensino fundamental, em misturas homogêneas e heterogêneas. A gente julga as misturas através do aspecto visual e analisa se ela vai ter um comportamento único no seu aspecto ou se ela vai ter um comportamento duplo ou triplo. Eu estou falando de quê? Estou falando do número de fases de uma mistura. Se uma mistura tiver uma única fase, um único aspecto visual, nós intitulamos mistura homogênea. Se a gente visualizar dois ou mais aspectos visuais, duas ou mais fases, mistura heterogênea. Só que esse tipo de classificação ele é limitado a algumas situações típicas do nosso cotidiano, como por exemplo, açúcar se dissolvendo na água, como por exemplo, areia que não se dissolve na água. Então, exemplos um pouco mais simplórios nos permitem utilizar uma classificação mais simples. Mas quando a gente expande isso para os materiais, amostras e alimentos que nós temos no dia a dia, a classificação simplória ela não serve mais. Nós teremos que entender as misturas como sendo dispersões. E essas dispersões elas podem ocorrer de três maneiras. Nós podemos ter uma dispersão em forma de uma solução, que seria o exemplo lá se aproximando da mistura homogênea, certo? Nós temos também as dispersões sendo classificadas como suspensões, que seria, por exemplo, o aspecto macroscópico lá da areia não se dissolvendo na água. E nós temos aí um intermediário, que são os coloides. Esses coloides são os que pregam, digamos assim, uma peça na gente. Porque a utilização deles no dia a dia, quando nós olhamos para eles, para as amostras coloidais, nós, macroscopicamente, a olho nu, podemos identificar uma coisa, só que microscopicamente eles são outra. São as chamadas misturas homogêneas falsas. Eles se apresentam de um jeito para a gente, mas ao analisar quimicamente, laboratorialmente, eles vão se comportar de uma outra maneira. Então, para a gente entender isso daí, essa tripla classificação que nós temos nas dispersões, nós precisamos estabelecer aqui uma classificação de acordo com algum parâmetro. E o parâmetro que a gente utiliza é o tamanho das partículas dispersas na nossa mistura, vamos dizer assim. Se você tiver partículas dispersas menores do que 1 nanômetro, a sua mistura será classificada como uma solução. Se as partículas dispersas tiverem tamanhos, comprimentos médios maiores do que 1000 nanômetros, nós teremos uma suspensão. E se as partículas dispersas tiverem tamanhos intermediários entre 1 e 1000 nanômetros, nós teremos o que chamaremos de coloides. E são em cima desses coloides que nós temos os mais diversos tipos, variações e aplicações no nosso mundo cotidiano, no nosso mundo científico. De uma maneira geral, nós podemos classificar um coloide em 5 tipos. Nós temos o coloide em forma de sol, em forma de gel, em forma de emulsão, em forma de espuma e em forma de aerosol. Tudo vai depender do estado físico predominante das partículas que estão dispersas e da fase contínua, do estado físico da fase contínua. Por exemplo, quando você tem lá o sangue ele é um tipo de coloide. Você tem ali as partículas que são os glóbulos vermelhos, são os glóbulos brancos, e você tem a fase contínua do sangue, que é o plasma de uma maneira geral, ok? Então, a maionese, no nosso caso particular, ela está encaixada aqui no exemplo de emulsão, assim como leite, manteiga, os cremes diversificados de uma maneira geral. Então, essa maionese aí, sendo um exemplo de emulsão, ela se encaixa na categoria de coloide.
Ou seja, as partículas que estão dispersas na maionese, na mistura, digamos assim, na maionese, elas apresentam tamanhos entre 1 e 1000 nanômetros. Então, microscopicamente, nós conseguimos ver, nós conseguimos distinguir essas duas fases aí. A fase das partículas dispersas e a fase contínua da maionese. Porém, quando a gente enxerga uma maionese a olho nu, nós não conseguimos detectar essa diferença de fases. A olho nu, a gente classificaria simploriamente a maionese como sendo uma mistura homogênea, porque a gente vê apenas um aspecto macroscópico. Mas a análise a olho nu permite a gente fazer distinções entre as partículas presentes nessa mistura, ok? Então, a maionese, de uma maneira geral, ela é classificada como uma emulsão. E uma emulsão é um tipo de dispersão energeticamente instável. Por quê? Porque as partículas, elas tendem a não formar misturas homogêneas. Então, nós vamos ter que, digamos assim, forçar. Nós vamos ter que forçar o processo de maneira não espontânea a fazer com que essas partículas, que até então não tendem a se misturar umas com as outras, para que elas adquiram macroscopicamente um aspecto único, visualmente um aspecto homogêneo, vamos dizer assim. Então, para a gente fazer com que a maionese adquira um aspecto único visualmente, nós precisamos fornecer energia para esse processo, energia na forma mecânica. A agitação vigorosa aqui entre as partículas presentes na mistura fará com que a maionese apresente um aspecto singular, um aspecto único. Ainda é interessante a gente garantir esse aspecto único com a presença de um agente emulsificante. No caso aqui da maionese, usa-se como agente emulsificante a lecitina, que está presente lá nos ovos que são utilizados na maionese. Essas estruturas emulsificantes, aqui você tem um exemplo molecular dela, ela tem como característica uma cadeia carbônica em que você vai ter uma extremidade polar e uma extremidade apolar. Ela vai garantir uma estabilidade maior para a dispersão. Ela vai garantir uma estabilidade maior para a mistura, para o produto em questão, fazendo com que as partículas dispersas permaneçam o maior tempo possível naquela mistura, formando o aspecto macroscópico visualmente único. Nas maioneses, do ponto de vista industrial, utiliza-se outras substâncias, como por exemplo conservantes, substâncias artificiais, para fazer com que essa estabilidade ela alcance um tempo maior de duração. Nas maioneses caseiras, em que se utiliza menos ou praticamente não se utiliza de conservantes, de substâncias industrializadas, né, substâncias artificiais, por isso elas tendem a ser mais saborosas, é preciso tomar cuidado com a questão do tempo, né? Por isso que você não pode fabricar uma maionese, fazer uma maionese em casa e guardá-la por muito tempo, por 1 mês, 2 meses, porque devido à ausência de conservantes, a maionese ela tende a se instabilizar de maneira mais rápida do que uma maionese industrial. Então, maionese caseira, mais gostosa, mais deliciosa, é para ser consumida no intervalo de tempo menor. Beleza, pessoal? Fala, galera, tudo em ordem? Após essa explicação fantástica do professor Marcos sobre emulsificantes, sobre misturas, sobre colóides, a gente também pode entender como a aplicação dessa parte química acontece em um ser humano. E essa aplicação hoje vai ser feita aqui na parte digestiva. Veja bem, após vários processos químicos e físicos de digestão, lá no nosso intestino delgado, a gordura fica em suspensão no meio aquoso, num fluido no nosso intestino. Para que essa gordura seja digerida, a gente precisa de uma enzima que se chama de lipase. A lipase é uma enzima que digere gorduras. Só que olha que coisa interessante. Veja o tamanho dessa molécula aqui de gordura. Enorme, não é? A lipase só iria conseguir atuar aqui nas bordas, para depois atuar no meio. Então, para facilitar e acelerar esse processo digestivo, nós temos um fluido produzido pelo fígado que se chama de, olha que coisa interessante, bile.
A bile, galera, ela é produzida pelo fígado, formada de ácidos biliares, fosfolipídios, colesterol. Ela vai ser produzida pelo fígado e armazenada aqui, nessa vesícula, que se chama de vesícula. Vou botar aqui, ó, armazenada na vesícula biliar. Olha que coisa impressionante. Quando a bile é liberada pela vesícula e vem aqui, ó, para o intestino delgado, ela vai interagindo com essa molécula de gordura aqui, ó, interagindo. E o objetivo dessa bile é converter essa molécula grande de gordura, veja bem, em gotículas menores, em micelas menores. Quando a bile faz isso, veja agora como a lipase pode atuar em uma área maior. Veja só, a lipase, ela consegue ter uma área de interação entre as gotículas muito maior do que se fosse interagindo com essa gotícula grande apenas aqui na parte periférica. Então, a bile, ela emulsifica, vamos colocar aqui, ó, ela é um agente emulsificante que atua emulsionando gorduras em gotículas menores, aumentando a área de interação da lipase. Gente, isso é simplesmente fantástico. Essa é a principal ação da bile no nosso sistema digestivo, tá bom? Muito importante para a nossa digestão de gordura. Repare, só um detalhe. Eu não falei que a bile digere gorduras. Quem digere gordura é a lipase. A bile atua emulsificando essa gordura em gotículas menores, aumentando a área de interação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu!